Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, Verdade em Comunicação. Com os trabalhos técnicos de Edmo Aleixo. Na gravação da Central, Carlos Alberto da Silva. Coordenação artística, Gil Biondi. Na gerência comercial, Leonardo Guinesi. Este é um programa do Grupo Tati de Comunicação, comandado pelo CEO Fernando Roxo, com a direção executiva da Central do Danilo Brandão. Está no ar, Palavra de Honra, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Apresentação, J. Thanos. Apoio, Unifage. Cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Desmontada a Operação Lava Jato. Considerada a maior frente contra a corrupção no país, a Lava Jato conquistou parte da população com o apelo anticorrupção e com as prisões de inúmeros políticos denunciados pela delação premiada. O envolvimento de juízes, promotores e da Polícia Federal numa parceria criticada pela suposta parcialidade e consequente condenação de muitos dos envolvidos nas acusações de desvios de verba pública chega ao fim. O protagonista das prisões marcantes foi, sem dúvida alguma, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro, agora advogado e provavelmente futuro candidato. A Lava Jato prestou um grande serviço ao país e paga o preço dos abusos que o excesso de prestígio gerou. Verbas especiais criaram uma força-tarefa poderosa com tentáculos no mundo inteiro em busca do dinheiro do povo brasileiro, fruto de propina e irregularidades criminosas sem fim. A equipe de procuradores foi dissolvida, os juízes silenciaram, pelo menos para a mídia, e a fusão com o GAECO, apesar de aparentemente enfraquecer as investigações, torna o Ministério Público mais forte, pois não se pode valorar uma parte do corpo funcional como se o todo não cumprisse com sua missão institucional. O Ministério Público deve ser o uno e não pode aparentar fraqueza frente aos seus próprios membros. Internamente foi gerada essa divisão de competência incompatível com a harmonia exigida pela Carta Constitucional. Extinta a Lava Jato, resta o legado. O país aprendeu muito com os erros e acertos da força-tarefa. Talvez o principal aspecto seja a volta ao fortalecimento do MP como um todo e não como parte enfraquecida da operação. O principal erro da equipe de Curitiba talvez tenha sido misturar política com justiça, combinação impossível de conviver. A justiça deve buscar, com isenção de seus agentes, sentenças imparciais, equidistantes dos desejos humanos. Não se pode confundir interesses que emanam dos órgãos de acusação, no caso, Ministério Público, com a função do Poder Judiciário. São órgãos distintos, com objetivos completamente diferentes, pois o MP acusa, tem interesse na causa, deve buscar provas, testemunhas, é representante do interesse público. A justiça não pode ser influenciada por nenhum órgão ou por nenhum agente público, pois sua função exige imparcialidade, distanciamento das pessoas que estão envolvidas na causa, coisa que aparentemente não aconteceu na Lava Jato. Quanto aos aspectos positivos, a Lava Jato mostrou que o povo brasileiro não pode mais calar frente aos atos de improbidade,
frente à corrupção. Talvez os motivos que levaram ao fim da Lava Jato sejam alvos futuros de outras denúncias, mas não podemos acreditar a uns poucos a coluna vertebral da retidão e da honra. O Ministério Público tem obrigação de mostrar à população a que veio e zelar pela coisa pública como parte interessada. E a Justiça deve manter-se na posição equidistante dos interesses particulares dos denunciantes e denunciados em qualquer ação processual. É hora de entendermos que os poderes são harmônicos e independentes. São eles o Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim, MP e Advocacia são partes processuais. Não podem privar de relações especiais com os poderes constituídos. É melhor que cada um dos poderes esteja dentro dos limites definidos pela lei, para que evitemos que surja o autoritarismo, a ditadura prevaleça, gerando injustiças irreparáveis. E tenho dito, palavra de honra. Palavra de honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática. Já pensou em estudar em um centro universitário que emprega mais de 90% de seus alunos antes mesmo de se formarem? Estude no Grupo Unieduca, composto pela Unimax, Unifage e Faagro. Contamos com mais de 20 cursos de referência e somos nota máxima no MEC. Está esperando o quê? Faça o vestibular online agora mesmo em nosso site, seufuturo-na-prática.com.br. Aqui o Grupo Unieduca é seu futuro na prática. O PHS Samaritano Saúde, com seus colaboradores, tem médicos comprometidos com a humanização, hospitais com a melhor infraestrutura tecnológica e ampla cobertura médica. Nossa missão é oferecer a você conforto e comodidade, priorizando a vida saudável, oferecendo serviço de qualidade, planos individuais e empresariais. PHS Samaritano Saúde. Viva o que a vida tem de melhor. Porque nós cuidamos de você. Ligue 3232-4418 ou acesse samaritanosaúde.com.br. Você sabia? Você sabia que cientistas do mundo inteiro estão desenvolvendo muitas vacinas potenciais para a Covid-19? Todas essas vacinas são projetadas para ensinar o sistema imunológico do corpo a reconhecer e bloquear com segurança o vírus que causa a Covid-19. Vários tipos diferentes de vacinas potenciais para a Covid estão em desenvolvimento, incluindo vacinas de vírus inativados ou enfraquecidos, vacinas baseadas em proteínas, vacinas de vetores virais, vacinas de RNA e DNA, uma abordagem de ponta que usa RNA ou DNA geneticamente modificado para gerar uma proteína, que por si só promete uma resposta imunológica com segurança. Não importa qual seja a vacina que você irá tomar, o importante é que com ela vamos diminuir a mortalidade que mata por volta de 10 mil pessoas por mês no Brasil. Cidadania, quem constrói é você. Rádio Central. Rádio Central. Anuncie na Rádio Central. 3772-1753. 3772-1753. Ou radiocentralam.com.br. Anuncie. Rádio Central. Agora no Palavra de Honra, entrevista. Muito bem, amigos da Rádio Central, do programa Palavra de Honra, vamos conversar agora com o senador Major Olímpio, senador coerente, combativo, e eu quero saber do senador.
quais são as suas impressões do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Thanos. Saudade de participar do Palavra de Honra. Aliás, o seu programa, o nome deveria ser uma coisa que na vida pública fosse uma obrigação. Palavra e honra. Mas, infelizmente, ainda estamos um pouco distante disso. Nós tivemos a reunião, a votação para a presidência do Senado. O senador Rodrigo Pacheco é um sujeito muito bem preparado, é jovem, teve um mandato como deputado federal e veio para o Senado por Minas Gerais, um advogado de muito sucesso, uma família com uma força financeira e empresarial muito forte na área de transporte de pessoas, empresas de ônibus, e ingressou na política por idealismo de participar na política. O que ficou danado, e eu fiz questão de, no meu discurso, ainda como candidato, dizer a ele, e disse a ele, olhando nos olhos dele, no plenário, falando, o problema, senador, não é a sua biografia e a sua história, mas os seus apoiadores nesse momento. Eu não consigo, e a população brasileira também não consegue, entender como o senhor fez uma aliança bolso-petista. Como é que se faz para atender os interesses do PT e do Bolsonaro e alguns seguidores nesse momento? Como é que se juntou nessa equação coordenada pelo Davi Alcolumbre os tais representantes de Centrão com as promessas de emendas parlamentares no momento que nós nem votamos o orçamento, que nós estamos numa desgraça sem saber onde vamos buscar auxílio emergencial ou qualquer nome que se dê para que 58 milhões de pessoas possam se alimentar ainda nesse momento de pandemia, quando ainda estamos tentando correr atrás do prejuízo, do negacionismo imbecil que teve o presidente, que tem esse criminoso ministro da Fazenda que eu representei e processei junto à Procuradoria-Geral da República, que foi aberto pelo STF um inquérito que, se houver justiça, esse cara tem que ser condenado, envergonha as Forças Armadas brasileiras. E como é que se fez tudo isso? Então, esse imbróglio da eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, o entorno é muito ruim. Ele, pessoa, eu vou torcer, eu já disse isso a ele, o que eu puder, humildemente, eu vou ajudá-lo, eu vou apoiá-lo, e eu vou tentar dar força para que ele tente se manter independente e coloque o Senado numa condição de independência e não de subserviência, porque todo mundo que se aliou ali foi por dinheiro para ter emenda parlamentar, foi para ter cargo, foi para ter decisões favoráveis de governo que, logicamente, não se coadunam com a realidade orçamentária do país hoje. Foi esperando um toma lá da cá lamentável também com o Supremo Tribunal Federal, eventualmente com a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque cabe a presidência do Senado ao presidente. E no regimento interno ainda é uma decisão monocrática, é do presidente, não é da mesa diretora, não é do plenário. Se vai instalar, por exemplo, CPI de qualquer natureza, por exemplo, a CPI lava-togas, ou um processo de impeachment de ministro supremo ou de procurador-geral da República. Então eu digo, os interesses de submundo, dos bastidores envolvidos nessa eleição
eles são imensamente maiores. A população brasileira, e aí eu agradeço a sua coragem e a sua forma transparente de me dar o espaço para dizer ao povo, é muito pior, é muito mais podre, é muito mais perverso do que o cidadão que se acha mais crítico e está ouvindo seu programa agora, consegue imaginar. É podre. Mesmo com a ampla transformação, com a boa parte dos senadores sendo renovados em 2018, mais da metade da Câmara, me parece tristemente que uma boa parte dos novos que vieram para renovar, que diziam nas suas falas, nos seus santinhos, a gente vai com a nova política, não vieram com as velhas e criminosas práticas aqui para o Congresso. Agora, senador Major Olímpio, com relação ao governo federal, ele se fortalece com a eleição das duas casas nessa gestão, nessas novas gestões, não? O fortalecimento é para coisa errada, eventualmente para tentar se esquivar de investigação, eventualmente até de processo de impedimento, porque nem a Câmara nem o Senado estavam se opondo a votar o que é necessário para o Brasil até agora. Bolsonaro faz um discurso e os seus seguidores atacando o Congresso, tanto quanto era a presidência com Maia, quanto com Davi Alcolumbre. Mas, se você pegar na prática do dia a dia, a grande esmagadora maioria dos projetos governamentais, eles foram discutidos e 90% deles foram aprovados. Então, uma coisa é o discurso tosco, outra coisa era o toma lá da cá, que já estava em pleno andamento. Então, eu digo, olha, em relação a pautas prioritárias, elas serão discutidas, serão votadas, é preciso avançar, nós precisamos, nesse momento, buscar juntos com o governo, o executivo, o presidente, o Paulo Guedes, a equipe econômica, junto com a Câmara e o Senado. E para ontem, nós deveríamos ter resolvido isso antes do recesso. Aliás, o recesso foi uma vergonha. As pessoas, mais de 200 mil mortos, pessoas sendo mortas criminosamente por irresponsabilidade, por asfixia em Manaus, cidades do interior do Amazonas e do Pará, e o Congresso de recesso. Nós, deputados e senadores, descansando. Exatamente que era para não ter reuniões nossas, para não alterar os acordões e os resultados que se pretendia com o toma lá da cá das eleições. Senador, me faz uma avaliação, que eu acho que é importante para os ouvintes também entenderem, de dois aspectos, não é? Nós que o conhecemos já de longa data, já sabemos dos melindres até das situações que se formaram. Mas o senhor foi eleito junto com o Bolsonaro. Explica para os nossos ouvintes o que aconteceu. Porque muita gente fixa a sua imagem ainda como um grande líder do governo, apesar das suas críticas contundentes. Não tenho dúvida alguma com relação a isso. O senhor, no PSL, apoia Simone Tebet, do MDB. Explica para os nossos ouvintes este caminho que o leva a esta nova direção. Uma questão aí de nova direção. Eu tive uma ruptura pessoal com o Bolsonaro, não tive, e me afastei completamente e hoje sou independente. Como eu disse, 99% das pautas de governo eu voto favorável, agora não precisa me pagar, não precisa me dar cargo, não precisa me dar emenda suja, não precisa. Eu faço a minha obrigação, que o povo de São Paulo me deu um mandato para isso.
A minha ruptura de ordem pessoal com ele foi simplesmente porque ele quis me pressionar, inclusive aos gritos, que eu retirasse a assinatura da CPI Lava Togas, que eu era um dos proponentes, e que eu retirasse o processo de impeachment que eu havia entrado contra o Toffoli do STF, porque ele tinha feito um acordaço para a proteção dele e dos filhos em crimes aí que eventualmente poderão ser julgados no STF. Eu disse a ele, não me peça a única coisa que eu não posso fazer. Que diabo que é isso? Como é que eu vou negar minha história de vida e a própria dele, que eu defendi também com unhas e dentes, e todo mundo sabe disso? Aí ele quis aos gritos dizer que eu devia eleição a ele. Eu disse, eu devo a eleição, mas eu devo a minha responsabilidade, a lei, a Constituição, ao que eu acredito. Isso é comportamento de bandido, eu não me alinho com o bandido. E mais ainda, acabei tomando conhecimento que ele fazia assim, não era só os filhos, ele sempre fez rachadinha com dinheiro de funcionário de gabinete por 28 anos, que Queiroz é um gerente financeiro da família ali, não é só de um filho que está sendo acusado, e eu escolhi o meu lado da lei, ponto. Quero distância. Pessoas podem dizer, olha, o Olímpio é traíra. Não, eu não sou. É a mesma coisa que eu digo para os ouvintes. Você tem um amigo que é teu amigo. Ele frequenta a sua casa, você frequenta dele. De repente você sabe que ele é traficante, líder do PCC. Você vai falar, a nossa amizade é maior, eu vou continuar frequentando a casa dele. Se você fizer isso, você está sujeito a se tornar um partícipe, um coautor em crimes praticados que possivelmente você vai dizer, olha, o meu amigo não era esse criminoso. Então é simplesmente para ficar bem claro, o meu distanciamento ele tem motivação. Na última hora eu deixei de ser candidato exatamente para enfrentar essa podridão do uso do dinheiro público com toma lá da cá. Podridão perpetrada por quem? Pelo governo Jair Bolsonaro, pelo ministro Ramos. Eu estou dando nome quem estava negociando e distribuindo dinheiro de forma podre, que a população sempre condenou e vai continuar condenando. Agora vai dizer, mas toma lá da cá sempre existiu. Mas o nosso discurso foi diferente, de fazer diferente. Bolsonaro cansou de dizer na TV, no rádio, onde nós íamos nas carreatas, se for para fazer o mesmo toma lá da cá podre, não votem em mim. Eu repetia isso também. Eu continuo dizendo isso. Infelizmente, ele se acomodou com esse toma lá da cá podre, criminoso, covarde com a população brasileira. Major Olímpio. Não tenho nada. E eu disse a Simone Tebet, a única doença que você tem, que é o pecado original, se chama MDB. Naquele momento, quando eu, Cajuru e Lazier desistimos no discurso em prol dela, foi para tentar evitar o mal maior. Quem teria independência, coragem e moral para tentar mudar o Senado? Lazier, Cajuru e Olímpio. Até por isso, esses três, por não toparem toma lá da cá, por não toparem safadeza, por não fazer acordo de submundo, de esgoto da política em relação a cargos, esses não teriam chances nenhuma. Então, naquele momento, como uma forma de aumentar meia dúzia de votos que nós três teríamos, nós interpretamos apoiar o mal menor, que era a Simone, que tem uma grande história de vida, mas que ela é do MDB, com todo o padrão MDB de velha política, tanto que negociaram e traíram ela para poder ter cargos e espaços de governo e verbas, e traíram a própria Simone, que era do MDB. Senador Major Olímpio, é sempre uma honra tê-lo no nosso programa. Gostaria que terminássemos nossa conversa de hoje falando um pouquinho da pandemia,
das vacinas e da disputa eleitoral. Será que agora colocamos o trem nos trilhos de novo? A vacina realmente faz parte do programa de governo? O discurso está sendo nesse sentido. Nós tivemos ontem, no plenário da Câmara, a abertura do ano legislativo, estiveram o presidente da República, o presidente do STF, o presidente da Câmara e o presidente do Senado e do Congresso, que aí é o próprio Rodrigo que acumula. E nos discursos dos três tem um compromisso inabalável em relação à saúde pública. Ontem, eu e mais 19 senadores, portanto 20 senadores, tivemos uma reunião com o embaixador Yang da China, onde nós fomos dizer, já que o ministro das Relações Exteriores é um fantoche nas ações, nas omissões, agredindo o tempo todo com imbecilidades, porque o filho do presidente Bolsonaro e o próprio Bolsonaro agride a China também, muito embora seja o maior parceiro comercial do Brasil, disparadamente, com a diferença de 30 bilhões de diferença na bolsa comercial, no volume comercial positivo entre importações e exportações, tem uma diferença de 30 bilhões hoje pró a China em relação à comercialização com o Brasil, mas a nossa preocupação de dizer em nome do Senado, dos estados, já que o governo tem essa posição pelo menos agora dúbia ainda, nós vamos dizer do quanto nós precisamos dos insumos, e sejam chineses, sejam indianos, sejam ingleses, da onde vier nós vamos botar o braço aí, porque nós precisamos salvar vidas. De forma irresponsável e criminosa, estamos chegando em 230 mil vidas, e providências em relação à vacina, a massificação de vacinação, deveriam ter sido tomadas desde março do ano passado. Agora que o presidente acordou, porque não é mais para dar lacrada, curtida, dar risada, chamar de gripezinha, dizer que quem contrai Covid é bundão, que quem tem histórico de atleta não pega nada, e tudo isso é besteira. Agora, já passamos de 228 mil mortos e estamos com um pouco mais de 1% da população brasileira vacinada. Nós temos 99% por fazer. Andamos literalmente contra o relógio e a morte avançando e crescendo. Então, pelo menos agora, o presidente parou de fazer besteira, o seu ministro da Saúde parou de ser esse fantoche irresponsável que envergonha as Forças Armadas por ser general da ativa, nesse processo negacionista de dizer, olha, não existe nada, isso aí é invenção de meios de comunicação, e para quem, como eu, perdeu parentes, para milhares de pessoas que perderam pessoas muito próximas, amigos, já perderam e vão continuar a perder, porque nós estamos ainda, doutor, comemorando e mostrando avião decolando para buscar insumos. E nós temos 215 milhões de pessoas desesperadas que têm na vacinação uma última esperança. Disse bem o presidente do Banco Central quando disse, o Roberto Campos outro dia, o maior programa econômico do mundo nesse momento se chama vacinação. Eu quero agradecer imensamente a gentileza da entrevista concedida pelo senador Major Olímpio ao Palavra de Honra aqui da Rádio Central. Sempre um privilégio para nós ouvi-lo, viu, senador? Eu que agradeço, doutor Thanos, e tantas quantas vezes o senhor me acionar, eu sou um soldado e um seguidor e fã do senhor. O senhor chamou, eu entro em forma e vamos dizer a verdade. Grande abraço. Um abraço, bom dia.
Muito bem, amigos, Palavra de Honra fica por aqui e amanhã a gente se fala. Até lá. Você ouviu na Rádio Central Palavra de Honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática.